A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam. Hoje eu venho falar um pouco de um assunto que foi até sugerido aqui nos comentários do YouTube, que é como destronar o cônjuge. É um assunto que eu venho falando há bastante tempo, mas tem pessoas que têm dificuldades, né? As pessoas, elas pensam, se agradar o cônjuge vai voltar. Só que isso é um engano. É um engano. Parece que quanto mais você agrada, mais há o desprezo, o repúdio e o afastamento. Porque nesse momento, você tem que destronar o cônjuge e colocar Deus no lugar. Nós estamos idolatrando a pessoa errada. E eu não falo nem o fato de idolatrar no sentido de adorar, né? De, como eu posso dizer, orar a favor. Não falo nem nesse aspecto, não. Eu digo que tem pessoas que não estão vivendo a vida, estão vivendo a vida do outro. A pessoa não consegue fazer nada. Da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, ela fica pensando o que o outro está fazendo, com quem o outro está andando, o que está acontecendo. E nisso, o sofrimento, ele aumenta, né? Eu sempre falo que parece que o nosso metabolismo, ele acelera. Por mais que você não queira pensar, você pensa, você não dorme, você fica naquele... parece que é um sistema, né? Que você não consegue sair daquilo, o metabolismo acelerado, a ansiedade vem, a tristeza vem, a angústia vem. Tem dias que a gente amanhece pensando que vai morrer, né? Coração palpitando. Só que eu falo para vocês que nós temos que cuidar do nosso templo. O templo do Espírito Santo de Deus é o nosso corpo, né? É o nosso, é onde habita o Espírito de Deus, é o nosso corpo, e nós temos que cuidar dele. De que forma? Vamos destronar o cônjuge? Vamos colocar Deus no lugar? Não nessa mesma intensidade, mas de uma forma mais coerente, mais sensata, mais na calmaria, sem esse desespero todo. Não precisa desse desespero todo. Se você continuar assim, você vai adoecer. E nós adoecemos muito fácil no corpo e na mente. Na mente principalmente, porque eu sempre falo que a mente é o propulsor de tudo. Então, se sua mente não está bem, você não vai ficar bem. Você pode ter certeza que seu corpo ele vai dar sinais que não está bem. Agora, uma coisa eu quero dizer a vocês. Quando a gente coloca Deus no trono, que é dele, as coisas começam a melhorar, as coisas começam a andar. Essa semana eu fiquei muito, muito triste, porque eu fiquei sabendo da separação de um casal muito querido. São os tios de uma amiga minha, e eles eram casados há mais ou menos 44 anos. E ela estava em dúvida se ele havia traído ela durante o percurso do casamento. Só que assim, todo mundo sabia disso. E eu acho que no fundo ela sabia, mas ela não acreditava. Porque as pessoas perguntavam para ela, nossa, vocês estão juntos ainda ou vocês estão separados? Ela tinha um endeusamento por esse marido que ela não conseguia enxergar um palmo à frente. Ela fazia de tudo, tudo. Ela foi uma excelente esposa, isso eu não posso negar. Ela foi uma excelente, sabe aquela esposa de dar orgulho? Você fala, nossa, ela abre mão da vida dela para viver a vida do esposo. E muito feliz. Não pense vocês que ela era obrigada, não. Ela fazia por amor. Ela casou muito nova, com 16 anos. Nessa época as pessoas casavam mais novas, né? E ela viveu para o marido, né? Literalmente. Então, assim, até no serviço, eles tinham comércio juntos, trabalhavam sempre juntos, e onde ele ia, ela sempre estava. Só que ele tinha indícios que traía ela. E quando eu conheci, eu achava até estranho, porque ele chegava à tarde, tomava banho, se arrumava, se perfumava, saía só voltar de madrugada, todos os dias. Eu achava estranho, bem estranho. Muitas vezes eu vi ela passando a roupa dele, para vocês terem noção. Só que ela disse que nunca imaginava. E daí, numa conversa, ela falou que ela gostaria de saber, que ela não queria morrer sem saber essa parte dele, se ele realmente tinha traído ela. E ele, né, disse que ele tinha ido para a igreja. E nesse período,
eu vou dizer a vocês, a pessoa, ela se afasta da igreja, né? Então, assim, ele sempre foi uma pessoa crente, e depois ele se afastou desse período, se afastou muitos anos, ele voltou quando teve um problema no casamento da filha, ele ficou muito mal, né? E ele voltou, começou a congregar, começou a voltar aos cultos, e durante a palavra, em um culto, ele ouviu que ele precisava confessar os pecados. E ele entendeu que seria isso. E nessa conversa, aí passou o tempo, nessa conversa, ela perguntando, ele foi e confessou. Né? Confessou. Na hora ela tirou a aliança, ela falou, bom, de hoje em diante, agora eu não sou mais sua esposa, de hoje em diante nós seremos amigos. Avós, né? Pais, mas não mais te aceito como marido. Gente, foi um choque para ele. Que ele achou assim, que ficaria tudo bem. Lógico, ele achou que ela ficaria brava no instante, mas as coisas iriam ficar bem, né? No momento ali, ele sabia que ia magoá-la, mas ele acreditou por todos os anos, né, que estavam juntos, que ia ficar bem. Não foi assim. Eles são separados há 5 meses. Ele praticamente sumiu, né? Porque o que a gente faz? Emagrece, porque o metabolismo pode comer, mas eu nunca vi isso na vida. O metabolismo acelera de um tanto. E tem pessoas que engordam, sabia? Tem pessoas que o metabolismo para, o choque é tão grande que o metabolismo para. Mas a maioria dos casos, o metabolismo acelera. E ela também, eu vi, achei ela bem magra. E fiquei sabendo, eu fiquei muito triste, triste. Porque olha só, o inimigo ele tenta a vida inteira. Quando ele não consegue no finalzinho, ele tenta mais uma vez. E daí ele pensa que ele triunfa. Mas não, eu falei, vamos orar. Conversei com a filha dele. Falei, não, nesse momento ela está no cantinho dela, na mágoa dela, na dor dela, vamos respeitar, mas vamos orar. O que a gente pode fazer é orar. Não adianta vocês acharem que, olha, tem que ir lá conversar. O que eu falo para você? Não fala nada. Se você gosta dessa pessoa, ore por ela. E eu tenho certeza que eles vão ficar juntos, né? E que nós vamos cantar ainda uma linda canção de vitória. Só que é um tempo, porque tudo que ele fez, lembra que eu falo da plantação e a colheita? Ele plantou, ele vai colher. Agora ele está assim super voltado à obra de Deus. Ele não perde culto. Ele está assim, sabe, ciente do que ele fez, lógico. E ele fala que tudo que está acontecendo é o que ele está pagando pelo que ele fez. É a colheita dele. Ele falou isso. E eu achei interessante que, como a pessoa, né, que estava ali num processo de adultério, uma pessoa que estava nas garras do inimigo, ela de uma hora para outra assim acende aquela consciência. Por quê? Por conta da oração do outro, a oração do cônjuge. Então, se você acha que a sua oração ela não está chegando ao céu, você está enganada. Está sim. Está sim, Deus está ouvindo a sua oração, só que não é o tempo. Tem a plantação e tem a colheita. O que você plantou? Se você plantou o bem, você vai colher. Se você plantou o mal, também você vai colher por um período. Por isso, quanto antes você plantar o bem, a sua plantação, ela vai fazer a diferença lá na frente. Então, essa pessoa ela vai colher por um tempo o que ela plantou. Mas hoje ela já começou uma nova plantação. E não é hoje não, já tem um tempo, né? Mas a esposa, ela se sentiu traída, ela se sentiu humilhada, ela sentiu assim que todos os anos de devoção a ele não serviram para nada. Mas o Senhor vai justificá-la. Mas ela, muitas vezes, ela colocou o homem acima de Deus, porque ela quer fazer. Ninguém poderia falar nada. Se alguém fosse falar alguma coisa para ela, ela falasse, não quero ouvir. Então, ao meu ver, ela fechou os olhos para algo que estava acontecendo no momento. E ela quis abrir o olho agora. Não sei porquê, não conversei com ela, vou orar por ela. Mas vocês entendem que quando a gente coloca o marido ou a esposa num trono tão alto, a gente precisa destroná-los. Nós precisamos destroná-los e colocar quem de fato é no lugar. Pensem nisso. Como você está tratando o seu cônjuge? Como que você está tratando essa situação? Saiba que essa situação é provisória, ela não é definitiva. Mas não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Teve um testemunho agora da Daisy. Ela
teve um problema muito grave com o esposo na questão dos vícios. E eu sei que muitas pessoas falam, pessoas adictas, elas não conseguem, a restauração consegue. Deus faz o impossível. Mas assim, teve que ter uma reviravolta muito grande para que o Senhor entrasse e trabalhasse na vida do esposo que estava totalmente perdido no adultério e no vício. Mas Deus apareceu para justificá-la, porque ela estava orando ali, ó. Foi uma separação em que ele era caminhoneiro e viajava muito, né? E por aí tinha várias outras mulheres, mas tinha uma específica. E ela sofreu muito, porque não queria saber dela, de jeito nenhum. Mas quando o Senhor puxa a corda, não há quem resista. E aí, quando... Ela vai até gravar o testemunho dela, que é muito importante. Foram mais de 4 anos no deserto. Mas quando o Senhor puxou a corda, ele precisou da ajuda de quem? Dela. E ela foi socorrer, porque foi o momento certo. O Senhor disse, agora vai, é tua vez. Vai. E ela foi. E eles estão vivendo algo que jamais ela imaginou viver. Então eu quero dizer a vocês que não pense que a sua história, não pense que o seu problema é grandioso demais. Apenas viva ali o que você tem que viver, da forma que você tem que viver, sem ficar pensando no outro 24 horas, sem ficar correndo atrás, sem ficar se humilhando. Mas eu não corro atrás. Não corre, mas pensa 24 horas nele, faz de tudo para aproximá-lo, utiliza os filhos, liga lá para o seu pai, liga lá para sua mãe para passar aqui, né? Faz as artimanhas. Quem que tá vendo isso? É Deus. O homem não tá vendo. Pelo contrário, o homem tá vendo o que você está fazendo quando é na vista. E o que ele percebe, ele se afasta mais. Então pense bem como que você quer se portar de agora em diante. Por você, pela sua saúde mental, pela sua saúde vital e principalmente pelo seu amor a Deus. Ame a Deus, busque a Deus, é Ele que tem a solução, é o Senhor que vai restaurar o teu casamento, não é o homem não. O homem não tem poder disso, ninguém tem o poder disso, a não ser Deus. Mas é essa palavra que eu quero deixar para vocês, destronar o trono e colocar Deus, é você trocar os valores, você inverter ali o que você acha que é mais importante e não é falso, porque o mais importante é Deus. E o seu marido e a sua esposa continuem orando por ela. O Senhor atende todas as orações. Teve um testemunho de uma pessoa que ela não quis ser identificada, tá lá no blog, e ela falando como ela destruiu o casamento dela. Ela não enxergava nada. Então é da mesma forma. Mas por que ele tá fazendo isso comigo? Mas como que ele teve coragem? Eu desconheço. Eu falava, gente, eu tô desconhecendo meu marido, não é a mesma pessoa. E realmente não é. Porque ela não se enxergava. Depois de tudo aconteceu que o Senhor libertou ela já tinha perdido o casamento, o marido já está com outra, ela não quis o casamento, ela traiu, ela ficou com várias pessoas, ela não quis mais. Mas quando caiu a venda e ela viu que situação ela estava, ela correu para buscar quem? O marido? Não, Deus. Ela correu para buscar Deus porque ela entendeu que ela se afastou do Senhor. Então não se afaste de Deus. Se achegue a Ele. Se achegue a Ele. Quanto mais você puder. Eu tenho certeza que esse casal, tanto que a esposa foi embora, né, magoada. Foi embora não, né, porque ela mandou o marido embora, magoado, que descobriu as traições de anos. E tenho certeza que essa pessoa que deu depoimento falando da vida que ela levou, né, como ela destruiu o casamento dela, eu tenho certeza que o Senhor fará uma obra linda de restauração. Mas antes da restauração do casamento, tem a restauração pessoal. Não se sinta pressionada a nada. Viva a vida buscando Deus, orando, jejuando, se santificando, se consagrando, esperando em Deus, porque o Senhor não esquece dos seus. E outra coisa, viva sem essa ansiedade. Para que essa ansiedade? Saiba que Deus tem o controle de tudo. E se você tiver certeza no teu coração que o Senhor fará um milagre, Ele fará, porque ninguém precisa acreditar, apenas você. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e tenham todos uma linda e uma ótima semana.